Ah, Megali, o Trump viajou bastante, né? Foram 3 estados diferentes, ele foi para Carolina do Norte, para Pensilvânia e terminou como terminou nos seus últimos, suas últimas campanhas, duas campanhas anteriores no estado do Michigan. Já estava bem rouquinho, quase sem voz o Trump ontem à noite. E mais uma vez bateu forte na tecla da insatisfação americana sobre a imigração. Disse que hoje os Estados Unidos é um país ocupado por imigrantes ilegais, bandidos, criminosos, e que ele vai limpar os Estados Unidos dessa situação. Já Kamala Harris focou só na Pensilvânia, fez 4 comícios diferentes em cidades da Pensilvânia, terminou na Filadélfia, né, o berço da história, da Constituição dos Estados Unidos. Aqui, a Filadélfia foi o lugar preferido, teve lá Lady Gaga, teve Rick Martin, artistas encerrando a Câmara com um discurso muito mais de esperança, defendendo a democracia e tudo mais. Enfim, os dois chegam muito iguais, segundo as pesquisas, nessa reta final. Hoje a Câmara estará aqui em Washington e o Trump está indo para a Flórida, deve estar na Flórida já, para votar. E aí eles não podem fazer campanha hoje, não podem fazer comício hoje. Mas ao longo do dia, claro que a gente vai acompanhar os dois candidatos. Eu quero trazer aqui, Megali, durante toda a semana a gente conversou com alguns especialistas, professores, sobre a eleição aqui nos Estados Unidos durante o nosso Band News Station, né? E ontem tivemos o prazer de ter o professor, que é um especialista, né, na história americana, um professor que está sediado aqui nos Estados Unidos, falando justamente sobre esse cenário atual, depois da agenda cheia. O professor Lucas de Souza Martins, ele explicou a importância da atuação dos candidatos em locais chaves, justamente para movimentar os eleitores. Vamos acompanhar um trecho do professor falando. A Pensilvânia, mais uma vez, as pessoas aqui, elas realmente se gabam, né, a respeito disso, que a Pensilvânia tradicionalmente é o estado mais importante em praticamente todas as eleições presidenciais, não somente pelo fundo histórico que ela tem na história dos Estados Unidos, na fundação do país, mas também porque concede ao vencedor da presidência votos fundamentais no colégio eleitoral. Tem uma discussão muito grande aqui sobre o voto masculino e o voto feminino. As pesquisas mostram que os homens preferem Trump, já as mulheres, na maioria, claro, né, preferem Kamala Harris. Isso aí é uma pesquisa que a gente falava sobre ela ontem, né, no estado de Iowa, que é um estado que, teoricamente, elegeu Trump na última eleição, e agora poderia escolher Kamala, segundo uma pesquisa específica da Instituto Seltzer, né, por causa do voto feminino. O professor também falou sobre isso. Nós estamos falando de um estado que é mais rural, semelhantemente a Minnesota, semelhantemente a Wisconsin, e também o apoio das mulheres, que também tem muita relação com aquilo que já se tornou uma discussão nacional, que é a questão do aborto, né? A Suprema Corte americana que aboliu a decisão do Roe versus Wade, que basicamente impede, né, a questão do aborto nacionalmente para as mulheres. E também, quando nós pensamos no estado de Iowa, estamos falando de um estado que tem colocado decisões muito duras, bastante conservadoras com relação ao aborto, e isso tem afetado, na perspectiva das mulheres brancas que moram em subúrbios americanos, que são tradicionalmente bairros mais ricos aqui nos Estados Unidos, que têm pensado exatamente nessa questão no momento em que estão mais próximas da candidatura da Kamala Harris do que necessariamente com o Donald Trump. É isso, um trecho da gente ouvindo o professor falando sobre a situação e os cenários aqui dos Estados Unidos para essa eleição que já começou. Ô Barão, eu já cobri algumas eleições americanas e em toda eleição a gente ouve a expressão um país dividido, isso não é de hoje. Agora, nos parcos tempos que eu tenho aqui em frente a um televisor, eu fico lá mudando de estação o tempo todo, zapeando o tempo todo. As emissoras de TV aqui rasgaram a fantasia, né? Elas viraram apoiadoras de determinados candidatos. Não era assim. O noticiário, digamos, tinha uma certa tendência de esquerda, ou era um pouquinho mais inclinado para a direita. Calma, meu filho. Mas a gente não via os jornalistas se tornando realmente ativistas, né? A Fox News, por exemplo, ela não trata mais o Partido Democrata como uma agremiação legítima. Ela não chama nem os candidatos de democratas. São a esquerda. A esquerda. E tudo que vem da esquerda é necessariamente ruim, danoso, desonesto,
venha de quem venha, seja o que for, as notícias positivas para o lado democrata não existem. São simplesmente subtraídas da programação. E a CNN, que gostava de mostrar algum equilíbrio, já não é mais assim. O portal da CNN, por exemplo, a cada vez que posta uma notícia a respeito de um discurso de Donald Trump, por exemplo, usa aquilo que a gente considerou sempre proibido, né, numa cobertura equilibrada, que são os adjetivos. Por exemplo, a manchete de agora, do portal americano da CNN. Trump descreve Estados Unidos como um país ocupado em uma mensagem sombria de encerramento. Que sombria é esse? Né? Numa manchete, sem uma aspa, eu tô vendo um país, agora sim, dividido, de uma maneira em que um não aceita a existência do outro. Seja quem ganhar, vai governar um país em que essa pessoa é detestada por metade da população. Isso nunca é bom para uma nação, né? Não, definitivamente não é. E você tem razão, é assim o noticiário aqui nos Estados Unidos já faz um tempo, ou seja, você tem as TVs em especial, jornais também, sites, claramente colocando seu posicionamento, falando mal do opositor ideológico político ou falando bem do seu candidato. É diferente do que a gente acompanha no Brasil, bem diferente. Claro que tem situações específicas, a gente sabe muito bem que também nem todo mundo é tão assim imparcial. Mas, de qualquer forma, Megali, há uma preocupação muito grande com o que vai acontecer, principalmente após, não hoje especificamente, né, mas após a eleição, a apuração. Muita gente desistiu de participar do processo eleitoral após a última eleição, então estavam com dificuldade para encontrar pessoas para trabalharem na apuração. A expectativa é de que haja uma pressão muito grande mesmo. Então, há um cenário de dúvida, há um cenário de medo, e há um cenário incentivado não só pelos candidatos, muitas vezes, né, que dizem que a eleição já é fraudada antes dela começar, e também por meios de comunicação que ajudam a proliferar esse tipo de situação. E as redes sociais, com fake news para tudo quanto é lado. Teve uma entrevista coletiva, viu, Sheila, da Kamala Harris, que quando terminou, voltou para os apresentadores da Fox News, e os caras ficaram, juro por Deus, 10 minutos tripudiando dos entrevistadores, porque a primeira pergunta feita por uma jornalista foi uma longa campanha, como é que a senhora está? Diziam eles lá, e palavra de honra, perderam uns 10 minutos nessa discussão, que o Trump jamais receberia uma gentileza dessas de um repórter, e talvez não recebesse mesmo. Né? Mas esse clima bélico entre candidato e imprensa foi instalado por ele. Né? No final das contas, o jornalismo acabou abraçando essa divisão. Isso não é bom. Barão, só para encerrar, por hora, né, os candidatos acompanham a apuração onde? A gente tem essa informação? Tem. A Kamala Harris aqui em Washington, ela vai ficar aqui na capital americana, e o Donald Trump na Flórida. Então, essa é a expectativa. Claro que tudo pode mudar ao longo do dia, mas a expectativa para hoje, Megali.